Reiki Monogatari vai contar a história da ascensão e queda de um clã durante o período feudalista japonês. Mas tudo isso aos olhos da nossa querida Biwa, que leva o nome do próprio instrumento que ela toca para contar suas histórias e que acompanha de perto essa jornada desse clã. Biwa. A história dos Reiki é um conto japonês do século XII, que vai contar desde a ascensão desse clã Taira até a queda dele através das lutas com o clã Minamoto. E o estúdio que traz essa adaptação é o Science Saru, um estúdio que eu sou muito fã, talvez seja meu favorito, e que é responsável também por Devilman Crybaby e Keep Your Hands Off Eizouken. 2 animes que tem vídeo aqui no canal. E basicamente toda a staff que ficou responsável por esse anime é a mesma equipe de Koe no Katachi. Então são pessoas muito bem qualificadas. E ainda mais com esse estúdio, saiu algo, sabe, sensacional. Tanto que eu só peguei esse anime pra assistir porque eu gostei muito do visual dele. E como era do Science Saru, eu sabia que a animação ia vir perfeita. Então eu decidi dar uma chance e foi muito bom. Reiki Monogatari, ele é muito envolvente. Você assiste os 11 episódios sem desgrudar da história. E eu acho que o principal fator pra isso acontecer é porque ele não é um anime difícil de se assistir. Por mais que eu ache melhor você assistir espaçadamente, tipo um episódio por dia, mas eu não digo isso pelo fato dele ser complexo, mas sim pra você talvez apreciar melhor o que o anime tem a mostrar. Porque querendo ou não, esse anime é um drama histórico contado de uma forma única, sabe? É muito bonito e muito bem feito. O visual é de um jeito que só o Science Saru sabe fazer. E eu gostei muito também porque ele é um anime que se passa no período feudal do Japão e ele traz muita cor, sabe? Isso é muito massa porque eu acho que o último que eu tinha assistido foi Dororo e é uma proposta completamente diferente, sabe? Dororo tem um trabalho com drama, violência muito mais pesado, então as cores são bem acinzentadas e amarronzadas. Mas em Reiki Monogatari é tudo muito vivo, é tudo muito lindo, é tudo pra mostrar a intensidade naquilo que tá acontecendo na tela. Intensidade, talvez seja por isso que eu recomendo você assistir um episódio por vez, porque Reiki Monogatari é muita coisa acontecendo em pouco tempo. São 11 episódios que contam uma história que se passa em talvez mais de uma década. Então é muita informação, são muitas ascensões, quedas, mudanças de personalidade e que principalmente trabalham com a história não só de um protagonista, mas de um clã inteiro. Então é importante você dar um tempo para absorver essas informações. Intensidade também está presente em outros pontos desse anime, como é o caso do próprio estilo de arte escolhido para representar essa história, uma coisa mais cartoonizada, mas que é muito bem-vinda porque traz personagens muito expressivos, inclusive, por mais que seja uma história que se passa no período feudal e que traga guerras e violência, em Reiki Monogatari a gente também tem humor, a gente também tem aquelas caras que são bem específicas de humor em anime e que eu gosto bastante. Assim como a gente também tem cenas de violência, né, que tem a retratação da guerra entre os clãs, e é muito interessante a gente ver a diferença, né, quando eles estão tratando do cotidiano da família Reiki pra uma batalha, por exemplo. Quando o anime vai mostrar cenas de batalha, ele não tem a pretensão de trazer aquilo de forma bela e bonita, mas sim de mostrar como aquilo é ruim pros dois lados, pra todos que estão participando daquela guerra. E tudo isso é amarrado com a trilha sonora do anime, que é um ponto muito importante pra quem terminou, sabe o porquê. É uma trilha composta por diversos instrumentos, inclusive a própria Biwa, que se comunicam muito com a música daquela época. Então todo esse emaranhado de intensidade é muito bem arranjado pra trazer algo muito bonito, que é Reiki Monogatari. Agora, eu queria falar sobre a Biwa, nossa protagonista, né, que tá com a gente desde o início, a gente acompanha ela desde o primeiro episódio. Por mais que ela se pareça como uma personagem principal de anime, a gente vai percebendo que ela vai se aproximando mais da gente, do público assistindo aquela história, do que uma pessoa que pode mudar o curso e trazer um aspecto narrativo diferente na história em que ela está inserida. O que eu quero dizer é que a gente assiste esse anime acompanhando a Biwa, mas é como se fosse uma visão em terceira pessoa, sabe? A gente tá acompanhando a visão dela, que também é a nossa, de tudo aquilo sem poder interferir em nada.
Inclusive, isso é muito bem trabalhado no anime com diversos diálogos. E a adição da personagem da Bia, ela é muito interessante, porque a personagem, além de ser muito carismática, ela agrega com toda aquela percepção de espiritualidade, poderes sobrenaturais que a gente é apresentado durante o anime e que no conto original a própria Biwa não existia. Então, trazer ela para aquele mundo, né, e todos os questionamentos de impossibilidade de alterar alguma coisa naquela história é muito bem-vindo e traz uma mensagem muito bem feita de que muitas vezes, por mais que a gente saiba o que vai acontecer, a gente tem que aceitar o nosso destino. E sobre mensagens, esse anime tá cheio, né? O anime fala muito sobre uma busca por poder que acaba se tornando autodestrutiva, não só pra pessoa que quer esse poder, mas pras pessoas ao redor de quem tá nesse vício. E isso é muito representado, né, pelas disputas de poder dentro do mundo do Japão feudal, trazendo a luta e a guerra entre os clãs. Mas Reiki tenta trazer isso de forma diferente, né? Ele tenta focar nos personagens e na sensibilidade que os mesmos têm. E não só trazer uma trama de livro de história que fala sobre guerras e políticas superficialmente, mas sim trazer características para quem seria só um peão nessa história. Outra coisa que eu gosto bastante nesse anime, a proximidade que ele tem com a espiritualidade, o shintoísmo e o budismo no Japão. Muito além das questões sobre o olho da Biwa, a gente tem vários outros pontos que estão inseridos em outros personagens, como a questão dos sonhos dos personagens, a relação dos clãs com os monges e a presença do budismo nessa dinâmica de poder. E também como eles trazem aspectos da própria religião para dentro do anime, como é a questão de karma e do conceito de impermanência, que é uma coisa bastante trabalhada durante todo o anime. A impermanência, como tudo tá em movimento e tudo tem já mudança. E como a gente tem que seguir em frente com essas mudanças. Mas o anime também traz que cada pessoa vai seguir em frente de uma forma diferente. Existem diversas formas de lidar com aquilo que o seu destino lhe propõe. ただそれが私にできること